Bíblia fala de Moisés, o libertador de Israel. O homem usado por Deus poderosíssimamente. Mas Moisés não sei. A Bíblia fala de Paulo, o arquiteto do cristianismo. Paulo, o homem usado por Deus para tirar as palavras do Senhor Jesus do seio do judaísmo e levar o cristianismo. Hoje nós somos fruto de Israel de Paulo. Mas Paulo não salva. A Bíblia fala de Maria, aquela doce criança, aquela virgem que um dia foi visitada por um anjo que anunciou que através daquele ventre jovem e virgem ia ser gerado pelo Espírito Santo, o Salvador. Maria, aquela mulher que amamentou ao Salvador, os seus seios ainda pegou o Salvador pela mão, o ensinou a andar, deve ter limpado os seus machucados quando caiu e tropeçou, que era uma criança normal. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que é o missionário Marcos. Estou aqui na feirinha, na cidade de Toledo, bairro Pioneiro. Na feirinha para estar evangelizando aqui, trazendo a palavra de salvação aos corações. Hein? Toda sexta-feira de feirinha aqui, nesse bairro aqui. A caixa está posicionada aqui, só falta instalar o microfone. E a avó missionária está aqui posicionada, aqui, estacionadinha aqui, pegando a energia dela aqui para poder estar usando a caixa de som. Hein? Seja bem-vindo à live. Deus abençoe sua família, seu lar. Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós.
Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidou, verteste pelo oh Salvador, me achego a ti. Tá. A Bíblia fala de Moisés. Som. Deus. Som. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus que falou isso. Evangelho de João, o capítulo 3:16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o melhor presente que o ser humano pode receber em sua vida enquanto viver na face dessa terra, o melhor presente é receber a paz que o Espírito Santo concede para o homem e a mulher que entrega a sua alma, o seu corpo, o seu coração, os seus pensamentos para Jesus. Então é o melhor presente é ouvir falar de Cristo, é receber Jesus como único e suficiente Salvador. Então o melhor presente não é ouro, não é prata. Não vou dizer que é ruim, porque é bom. Quem não quer ser bem sucedido? Quem não quer ter dinheiro no banco? Quem não quer ter uma casa boa, um carro novo, um bom salário? Que ser humano que não quer isso? Mas Jesus disse: primeiramente buscai o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O próprio Jesus falou: buscai primeiramente o meu reino. Em primeiro lugar, não é em segundo, é em primeiro lugar. Buscai primeiramente o meu reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que nos tira o sono, o que nos causa ansiedade, muitas das vezes, o que nós nos preocupamos,
Jesus chama de coisas. Jesus chama de coisas. Por que Jesus chama de coisas? Porque as coisas deste mundo vão embora. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão. A nossa vida passa. Parece que foi ontem que eu estava com 20 anos. Parece que foi ontem que eu estava com 15 anos. Hoje eu estou beirando 40. Parece que foi ontem. Eu creio que eu não vou chegar a mais de 40 anos. A mais. Eu creio que eu não vou chegar nos 80. Porque eu quero ir com Cristo. Eu quero ir embora deste mundo. Logo. Porque a Bíblia diz que o reino de Cristo não é deste mundo. E nós que recebemos Jesus e cremos no Evangelho, na promessa dele, do Filho de Deus, a nossa maior vontade, a nossa maior esperança é um dia poder ir embora aqui dessa terra. É poder ir embora daqui e morar junto com Deus. Sabe o que é mais bonito? Sabe o que é mais gostoso? Sabe o que é mais gratificante? É a gente saber que o próprio Cristo foi preparar um lugar para os salvos, para a sua noiva, para a sua igreja, para o seu povo. Porque aqui neste mundo, tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. Num piscar de olhos. Hoje nós temos saúde. Quem tem saúde tem. Muitas pessoas Muitas pessoas não podem dizer o mesmo. Que a sua saúde já foi embora. Está cometida com alguma enfermidade, algum câncer, alguma diabetes, alguma espécie de doença. Que eu for citar aqui, nós vamos a noite inteira citando. E cada dia mais tem se multiplicado as doenças no mundo. Doenças que ainda não há cura. E eu vou dizer para você, a doença nunca foi de Deus e nunca vai ser. A doença é do diabo, inimigo de Deus, inimigo do homem. Mas através do pecado, entrou a doença. Então o diabo gosta de ver as pessoas doentes, enfermas. Ele ama ver as pessoas na desgraça, no sofrimento. Ele ama causar o caos. O prazer do diabo é matar, roubar e destruir. Mas nesta noite, eu te apresento Jesus, que ele é maior do que o diabo. O diabo é mentiroso, homicida, assassino. Mas eu creio num Cristo, que a Bíblia diz, que há mais de 2000 anos atrás se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo vai até onde Deus permitir. Para nossa esperança, Jesus Cristo cravou a cara de Satanás naquela maldita cruz. Quando Jesus, de braços abertos, entregou-se o seu espírito para o Pai, ele disse: está consumado. Aleluia! Tem muitas pessoas que não se atentam para esta promessa, para esse momento de vitória, que nós somos participantes em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição.
Mas o diabo, inimigo de Deus, inimigo de você, inimigo da sociedade, inimigo da família, inimigo das nações, ele é um covarde. Porque Jesus pagou a promissória que eu e você devia. Jesus Cristo pagou aquela maldita cruz do Calvário. Mas o diabo não quis entregar e não quis se deixar por vencido. Mas a cara dele foi esmagada pelos pés de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, gerado através do Espírito Santo, onisciente, onipresente, onipotente, é Ele, o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e fim. A Bíblia diz que os olhos de Cristo são como chama de fogo. A Bíblia diz que Jesus é amor, misericórdia, perdão, o meigo nazareno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Messias, o esperado, o enviado, o amigo, o teu amigo, Jesus. Lembra desse nome, Jesus. Não está mais apendurado numa cruz de madeira. A morte não conseguiu segurar Jesus. Jesus foi até o inferno. E lá no inferno Jesus pregou. Está escrito aqui, ó, na Sagrada Escritura. A morte não conseguiu segurar Jesus. Sabe por que a morte não conseguiu segurar Jesus? Porque Jesus morreu inocentemente, sem pecado. Em nenhum momento Jesus pecou. 33 anos Jesus peregrinou nessa terra. E a Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem. E Jesus não tinha interesses egoístas. O bem que Jesus fazia não era com base de interesse. É ao contrário do ser humano. A maioria do ser humano só faz o bem recebendo algo em troca. Eu faço o bem se eu receber alguma coisa em troca. Eu vou ajudar, mas se eu receber alguma coisa em troca. Eu te amo se você me ama. Eu gosto de você, mas agora se você não gostar, eu não gosto. Jesus pensa diferente. Mesmo nós rejeitando a Cristo, Ele continuou nos amando. A glória! É isso que é o diferencial de Jesus. Mas o problema é que o ser humano quer se comparar com Jesus. O ser humano não reconhece Jesus, as suas feitas, o seu sacrifício, o seu amor. Jesus Cristo, o Verbo vivo encarnado em um homem, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele se despiu da sua glória e veio em uma missão na terra para salvar os homens que estavam destituídos da glória de Deus, longe da presença do Criador, longe da presença do Eterno. Jesus Cristo veio em uma missão para nos resgatar e fazer uma nova aliança comigo, contigo. Mas a questão é, você quer? Você sente interesse em querer saber aonde que você vai passar a eternidade depois que você morrer? Você tem interesse de seguir Jesus? Porque tem muitas pessoas que só estão com interesse de seguir os ídolos deste mundo.
ídolo do futebol, ídolo do rock, ídolo do sertanejo, do pagode, do funk, ídolos espalhados por aí, ídolos políticos, ídolos religiosos e assim por diante. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E nesta noite Jesus faz um convite dizendo para você: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra é vem. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama como você está. De repente você está cansado. A canseira bateu, o pecado fez você cansar. O sofrimento da vida deste mundo fez você cansar. Quem sabe você já foi muito machucado. Quem sabe você já foi muito machucada. Quem sabe você, o vício aprisiona você. Quem sabe a depressão te aprisiona, te maltrata, te aflige. Quem sabe a culpa incomoda você. Quem sabe o teu nível de ansiedade está passando do limite. Você está cansado. Você está cansado de ser humilhado. Quem sabe você está cansado de ser humilhada. Todos os relacionamentos que você se envolve, você é humilhada, decepcionada, decepcionado. A tua vida não vai para frente. Quem sabe a tua vida financeira é um fracasso. Quem sabe teu casamento é um horror. Quem sabe você vive na enfermidade, vive doente. Nesta noite, eu conheço um que tem poder para tirar esse fardo das tuas costas. Tirar essa canseira das tuas costas. Continue. Muitos podem falar assim: a palavra não é para mim, mas alcança os corações que eu preciso. Qual é o nome? Lucas. Esse Jesus é maravilhoso. Por isso que o nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Hoje, nessa sexta-feira, Jesus marcou um encontro contigo e Ele está falando no teu coração. Ele quer entrar, Ele está batendo na porta do teu coração nesta noite. E está se convidando para você abrir a porta do teu coração para Ele entrar. Porque Jesus é educado. Ele bate na porta. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei, sentarei à mesa e cearei contigo. Aleluia! Apresenta para mim uma promessa melhor do que essa. Apresenta para mim uma notícia melhor do que essa, um convite melhor do que esse. É sentar-se à mesa e banquetear com Jesus. É receber Jesus na casa, sentado na sua mesa e comer contigo, dormir contigo, acordar contigo, caminhar contigo. Apresenta para mim uma promessa melhor do que essa.
Jesus está te chamando. Venha. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. Quem sabe o pecado está sobrecarregando a tua vida. Porque o pecado sobrecarrega a vida do ser humano. Porque o pecado gera escravidão. O pecado significa a transgressão da lei divina. Porque ainda você não se arrependeu. Ainda você não se encontrou com o libertador. E a promessa que ele tem é tirar o jugo da escravidão do teu pescoço, das tuas costas, com óleo de azeite, através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que convence o homem é o Espírito Santo. Mas pregador convence do quê? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. É ouvir o Evangelho verdadeiro, puro, que eu estou pregando para glorificar a Deus. Não é para minha glória, não é para me promover, é para glorificar aquele que me deu vida e vida com abundância. Receba esse Jesus, leva ele para a tua casa, leva ele para o teu casamento. Escolha hoje para a tua vida a bênção. Toma uma decisão. Toma uma decisão enquanto você caminha por esta terra. Deixa Jesus entrar no teu coração e fazer morada lá dentro. Ele quer morar contigo, ele quer caminhar contigo, ele quer te lavar. Ele quer te regenerar, ele quer te transformar, te limpar. Porque o ser humano em si só, ele não consegue. Sem a presença do Espírito Santo, manifestado através de Cristo, através da graça, nós não conseguimos. Então nesta noite, eu te apresento o libertador. O libertador. Evangelho de João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Quem é a verdade, pregador? A verdade é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta o homem das mentiras do diabo. É a verdade que liberta o homem e a mulher das mentiras de Satanás. Porque o diabo é mentiroso, homicida, assassino, invejoso. E a missão dele é matar, roubar e destruir. E a pior desgraça é a mentira. Evangelho de João 8:44. Eu vou falar. Evangelho de João 8:44. O diabo é o pai da mentira, é mentiroso desde o princípio. E nunca ele se firmou na verdade. Então a verdadeira destruição é mentira. A mentira só é mentira quando Jesus chega. Quando Jesus chega, a verdade entra. E quando a verdade chega no coração, na mente do ser humano, os olhos deles os olhos deles são abertos. Jesus é a verdade, é o caminho que leva o homem para o céu, é o caminho que leva o homem para a eternidade junto com Deus, é a ligação, é o mediador entre Deus e o homem, Jesus. Aleluia!
Este é o verdadeiro caminho. Existem vários caminhos por aí. A Bíblia diz que tem caminho. Deus abençoe, querido. Tem caminho que para o homem parece certo, mas o final é a morte. É a morte. Porque o homem e a mulher sem Jesus vivem no caminho de morte, na ignorância. Mas pregador, o que significa ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos, nós somos cegos espiritualmente. E para nós ter vida em Cristo, é necessário nós confessar Jesus. Pregador, como que eu faço para confessar Jesus? Para confessar Jesus, é necessário você se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Reconhecer somente Jesus, porque há muitos ídolos por aí, há muitos deuses e deusas por aí, mas o único que merece ser aplaudido, o nome dele é Jesus, porque ele é o único mediador, não tem outro. O único que consegue rogar por nós perante Deus é aquele que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. É o nome que está sobre todos os nomes. E eu vou te falar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos pecaram, vou repetir. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e carece de um Salvador. Porém, a graça se manifestou e trazendo um ensinamento para nós abandonar as paixões infames através da sua graça. Ah, pregador, eu consigo me libertar sozinho? Não, não consegue. Ah, pregador, como que eu faço para me ser liberto, para me alcançar a salvação? Se rende para os pés de Jesus. Entrega o teu caminho, o teu coração, a tua alma, o teu corpo, os teus pensamentos para Jesus. Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Se alimenta dela, medita nela. Crê no Evangelho. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus. Ele é a verdade e a vida. E ele se manifestou para trazer-nos liberdade. Liberdade de filho. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, como uma nova criatura, batizado na morte de Cristo. Não é batismo daquela aguinha, não. Não é batismo que o padre pega e joga na cabeça da criança. Isso não é batismo. O batismo verdadeiro, segundo a Bíblia Sagrada, é o batismo na morte de Cristo. Não é ritual. Não é cerimônia. É experiência com Deus. É viver a vida de acordo com a palavra, com os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu amo, como eu amo a Deus, as minhas obras dão testemunho do que eu prego, do que eu falo. Não adianta eu falar e não viver. Eu preciso viver o que prego. Não adianta você falar que tem Deus no coração, mas faz tudo errado, não obedece o Evangelho, não obedece os mandamentos. Vive mentindo, vive adulterando, vive se prostituindo, vive desobedecendo pai, mãe, irmão. Vive caluniando, vive invejando os outros. E você diz que ama a Deus. Não, quem ama a Deus vive de acordo com os mandamentos dele. E o primeiro mandamento é amai a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amai o próximo como a ti mesmo. Você tem amado o teu próximo? Ou você tem odiado ele? Ou você tem falado mal do teu próximo?
mal do teu vizinho, mal do teu colega de trabalho, mal da tua mãe, mal do teu filho, mal do teu marido. Não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçará a mulher do teu próximo, não mentirás, não levantará falso testemunho. E assim por diante. Não colocareis outro Deus, não adorareis outro Deus além de mim. Mas a humanidade faz tudo ao contrário, amando mais a criatura do que o Criador, amando mais as coisas deste mundo, os prazeres, os deleites deste mundo, do que o Criador. Ama mais o futebol, ama mais o carnaval, ama mais as procissões, que não levam ninguém a nada, ama mais os profetas do diabo que tem esparramado aí profetizando prosperidade, ama mais o dinheiro, a prata, o ouro, ama mais o carrão, o apartamento, a fazenda, e esquece que depois da morte vai haver uma prestação de conta. Livro de Hebreus 9:27, depois da morte segue-se o juízo. Livro de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O pecado significa a transgressão da lei divina. A partir do momento que eu transgrido a lei, eu estou cometendo pecado. E o pecado, meu amigo, minha amiga, provoca a ira de Deus. Deus está irado com esta geração. Uma geração de hipócritas. Uma geração de desobediente. Uma geração de idólatras. Esta geração que nós estamos vivendo é a pior geração que já existiu na face da terra. Deus está irado. Deus vai destruir com fogo. Lê o Apocalipse. Os sinais mostram tudo isso que está acontecendo. É homem casando com homem, mulher casando com mulher, achando que está tudo certo. Não, Deus é amor, é amorzinho. Provocando a ira de Deus. Não foi assim que Deus fez. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o macho e a fêmea. Deus não fez lésbica, Deus não fez gay, Deus não fez homossexual. Mas está uma vergonha. De vez em quando dá até uma vergonha de sair na rua com meu filho. Dois marmanjos barbados se beijando na boca, duas mulheres criadas se abraçando, só falta fazer relação no meio da rua. Safadeza do pecado. Deus está irado com esta corja em nome do amor. E ainda quando a gente vai pregar, fala que a gente é homofóbico. Safadeza do pecado. Safadeza. Deus criou o macho e Deus criou a fêmea. Mas a Rede Globo fica expondo, incentivando a ser vergonhice. A Rede Globo, as redes sociais, vivem expondo essa safadeza. Deus está com nojo dessa maldita geração. Uma geração que estão brincando com a presença de Deus. Estão brincando com a eternidade. Mas a prestação de conta vai chegar. Vai. A pandemia no Brasil matou mais de 600 mil pessoas. Milhares de pessoas foram embora. Ricos, poderosos. Uns partiram com Jesus e outros, nesta hora, estão sendo atormentados no inferno. Estão sendo atormentados. E a igreja que era responsável para pregar o evangelho que eu estou fazendo aqui, não, estão dentro de quatro paredes. Você que frequenta a igreja, eu vou te dar um aviso. Vai ter uma prestação de conta, viu? Você que conhece o evangelho e não fala do amor de Cristo naquele grande dia, vai ter uma prestação de conta.
Vai ter uma prestação de conta com os pastores que fica só atrás de dízimo e oferta e não prega o evangelho verdadeiro para o povo. Vai ter uma prestação de conta com os padres, porque conhece a Bíblia, mas não prega o evangelho verdadeiro para o povo. Vai! Enquanto milhares de pessoas todos os dias estão indo para o abismo, estão indo para os braços do diabo. Essa corja de mercenário, falsos profetas, charlatão, filho das trevas, profeta do diabo, faz campanhas e mais campanhas inventando história para enganar o povo. O problema é que o povo gosta de ser enganado, porque o povo só quer saber de ganhar dinheiro e satisfazer a vontade da maldita carne. Só quer saber dos prazeres deste mundo. Tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça e desinteresse e descaso, porque seus ouvidos estão cauterizados pelo pecado, pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba. É um pecado cruel esse, o orgulho. O coração do homem sem Jesus é orgulhoso, é enganoso. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 9, 27, eu não estou equivocado, ou 9, 17 ou 29, alguma coisa assim. Ele disse: o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Eu, Deus, esquadrinho o coração, conheço o coração de cada um e dou conforme as suas obras. Então a questão é: o que se faz, o que se paga. Se você plantou vento, você vai colher tempestade. Não adianta fugir. Se você plantou alface, você vai colher alface. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. Agora, se você plantou o mal, pode ter certeza, a conta vai chegar. O salário vai chegar. Não fica nada impune. Deus está de olho. Com Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém se zomba. Com Deus ninguém brinca. Você pode brincar comigo. Você pode rir da minha cara. Você pode zombar de mim. Mas não zomba de Deus. Não brinca com o Todo-Poderoso. Reconheça que você é dependente da misericórdia de Deus. Reconheça que sem Jesus você é um miserável, pecador, pobre, cego, nu. Larga as idolatrias que tem esparramada por aí. Idolatria evangélica, gospel, idolatria católica, idolatria não sei das quantas. Ídolos, ídolos e mais ídolos. Todo dia que se passa, eles inventam um santo para adorar. Todo dia que passa, eles levantam um pastor para adorar. Um falso profeta, um mercenário. Até os políticos corruptos, o povo gosta de adorar. Idólatras. Idólatras. Deus vai requerer de cada um. Deus, ele dividiu o céu, o seu filho. Deus dividiu tudo. Mas a sua glória, Deus não divide com ninguém. Deus não divide a glória com ninguém. A partir do momento que eu coloco algo acima de Deus, eu estou sendo um idólatra. Um idólatra. Deus castigará. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não produz fruto, ele vai cortar e vai jogar fora. Toda árvore que não produz fruto, porque tem árvore que você olha assim, ela é bonita, muito bonita. Mas o próprio Cristo, quando estava viajando em sua viagem missionária, se deparou-se com uma figueira
estava bonita, estava prometendo muitos frutos. Jesus chegou perto daquela árvore, daquela videira, e amaldiçoou aquela videira. Quando eles voltaram de viagem, passaram pelaquela estrada que estava aquela árvore que ele tinha amaldiçoado. A videira, aquela árvore já tinha secado. Porque estava prometendo, mas estava mentindo. Por quê? Porque Deus conhece o nosso passado, presente e futuro. Conhece o nosso coração. Vamos largar de hipocrisia. Vamos buscar a misericórdia de Deus e buscar o arrependimento. Vamos procurar se encher do Espírito Santo. Vamos nos arrepender. Porque esta mensagem, a primeira mensagem que Jesus pregou quando ele passou nessa terra, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Evangelho de Mateus 4:4. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bíblia é o alimento para a alma. Arroz e feijão é o alimento para o corpo. Bíblia, oração, comunhão com Deus é alimento para a tua alma, é alimento para o teu espírito. Mas o problema é que o povo não quer se alimentar de Deus. O povo quer se alimentar de macumba. O povo quer se alimentar de mentira, de feitiçaria. O povo quer se alimentar de ídolo. O povo quer se alimentar com o esgoto que as redes sociais, que as redes de televisão mostram nas novelas, nos filmes. É isso que o povo gosta. É chegar na sexta-feira, encher a cara de cachaça, encher a geladeira de cervejinha gelada e aqui, ó. É isso que o povo gosta. É de chegar na sexta-feira, encher a cara de cocaína. Lá no céu não tem cocaína. Lá no céu não tem maconha. Lá no céu não tem essas parafarnália, esses engodos, esses lixos, essa podridão que só destrói a família, a sociedade, o ser humano. Deus é vida, e vida com uma abundância. A paz verdadeira vem através de um relacionamento fiel de um pai para com o seu filho, do seu filho para com seu pai, ou melhor dizendo, se nós temos Deus como pai, nós obedecemos, mas não porque nós somos obrigados a obedecer, mas que nós amamos Ele. Então, que hipocrisia que o ser humano fala: eu amo a Deus, mas odeio o próximo. Eu amo a Deus, mas fala mal do seu próximo. Eu amo a Deus, mas vive mentindo. Eu amo a Deus, mas vive enchendo a cara de cachaça, batendo na esposa. Eu amo a Deus, mas vivo passando os outros para trás. Eu amo a Deus, mas vivo roubando quando eu posso. Eu amo a Deus, mas vivo mentindo para minha esposa, para minha namorada, para o meu namorado. Eu amo a Deus, mas mente para o pai, mente para a mãe. Eu amo a Deus, mas vivo arrumando confusão com os outros. Eu amo a Deus, mas vivo traficando. Eu amo a Deus, mas de vez em quando eu pulo a cerca. Traio minha esposa, traio meu marido. Eu amo a Deus, mas na primeira oportunidade eu passo para trás o meu funcionário. Eu amo a Deus, mas se eu ver alguém passando fome, eu não tenho coragem de estender as mãos. Hipócritas, mentirosos. Você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Esta geração de hoje. E sem contar com a corja lá de cima, lá de Brasília. Os políticos corruptos. Aqueles lá, já está contado o dia deles. Um por um, Deus vai tratar daquela corja de vagabundagem. Ladrão, mercenários, opressores da sociedade, roubando de criança, roubando de idoso, políticos,
Políticos miseráveis, sem caráter, filho das trevas. O governo dominado pelo espírito do anticristo. Só enxerga quem tem os olhos espirituais. Só enxerga quem é nascido de novo. Quem tem a presença do Espírito Santo. E o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala, 1 João 5,19. Este mundo já é do maligno. É filho matando mãe, é pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando marido. Guerras, rumores de guerras. O dinheiro não vale mais nada. Não vale mais nada. Cada dia mais as inflações têm subido. Tudo mostra a volta de Cristo. As profecias messiânicas, as profecias dos profetas antepassados está sendo cumprida uma por uma. O problema é que o povo não lê Bíblia. Fica ouvindo mentira dos falsos pastores, dos falsos padres, dos falsos profetas. Porque não quer confronto. Não quer ser confrontado. Porque o Evangelho de Cristo confronta eu e você. Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho que eu estou pregando aqui não é para arrecadar pix. Não. Esse Evangelho que eu estou pregando aqui não é para passar a mão na tua cabeça e passar a mão na cabeça de ninguém. O Evangelho que eu estou pregando aqui não é para me promover. O Evangelho que eu estou pregando aqui, o próprio Espírito Santo está falando através da minha boca. Para livrar você de uma vida miserável. Para livrar você de ser enganado. Para livrar você da condenação eterna. Escolha hoje, cidadão de Toledo. Escolha hoje vida ou morte. Escolha agora bênção ou maldição. Escolha. Você tem uma escolha. E não adianta depois você querer se arrepender depois que você morrer, porque não tem como mais. Não tem mais como. O dia do arrependimento é quando eu e você respira. Depois segue-se o juízo. E o noivo está voltando. Aquele que tem as marcas dos pregos nas suas mãos, nos seus pés, ele está voltando em breve. E ele não vai vir buscar um povo rebelde não, viu? Ele não vai vir buscar um povo idólatra, não vai não, viu? Ele não vai vir buscar cachaceiro, drogado, não. Ele não vai vir buscar mentiroso, não. Ele vai vir buscar um povo limpo, puro, a sua consciência, para o seu coração. Ele vai vir buscar pecadores arrependidos. Porque eu e você estamos sujeitos ao pecado. Mas uma coisa é nós pecar voluntariamente. Outra coisa é nós pecar sabendo que nós estamos pecando. Tem gente que sente o prazer em pecar. Aprenda uma coisa. O pecado é a transgressão da lei divina. E o que mais provoca a ira de Deus são transgressões. Deus não criou o homem para ir contra o homem. Deus não criou o homem para viver longe dele. Deus criou o homem para ficar perto dele. Mas lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz: o que separa o homem de Deus, quando eu falo homem, falo mulher, o que separa o homem de Deus é pecado. A única coisa que separa eu e você da presença do Criador, o nome é pecado. Por isso que a Bíblia vai falar que o pecado tem salário. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, olha só que coisa tremenda.
O dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Os teus pecados, se você confiar para Jesus, Ele vai perdoar. O único que tem poder para perdoar pecado é Jesus. Não é Maria, não é Paulo, não é João, não é ídolos desse mundo. O único que tem poder para perdoar os nossos malditos pecados, o nome dele é Jesus. Foi ele que venceu a morte. Foi ele que foi pendurado naquela maldita cruz. Mas pregador, você fica falando maldito? Quem recebia a morte de cruz era considerado maldito. Levaram Jesus para a cruz. Fizeram dele como maldito. E ele, sem abrir a boca, sem reclamar, carregou a cruz que era para eu e você carregar. Jesus carregou nas suas costas aquela cruz pesada. E chicoteada, e mais chicoteada. Zombaria e mais zombaria. Olha só o que Jesus passou por nós. E o que eu e você tem feito? Colocado um substituto no lugar de Jesus. Dando glória para Maria. Dando glória para Aparecida. Dando glória para um jogador de futebol. É isso. É isso que você faz? Jesus que foi crucificado e Maria leva a honra. Maria morreu, mas não ressuscitou. Maria morreu, mas não ressuscitou. Jesus morreu no terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Está pronto para vir nos buscar a qualquer momento. A Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. E o povo continua mais amando as trevas do que a luz. Porque todo aquele que desobedece a Cristo está em treva. Receba esta mensagem. Não é para te agradar essa mensagem. Essa mensagem é para puxar você na consciência e entender que dentro de você tem uma eternidade. Que o verdadeiro evangelho está sendo pouco pregado. Verdadeiro. Tem muitas palhaçadas por aí. Tem muito showzinho por aí. Tem muita cerimônia por aí. Tem muito ritual por aí. Mas evangelho verdadeiro para confrontar você é pouco. Então receba esta palavra. Corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Você desviado, você afastado. Corra para os braços de Jesus. Você é falso evangélico, se converta. Que fica dentro de quatro paredes, não sai, não consegue fazer um evangelismo. Não consegue ajudar ninguém. Sai de quatro paredes. Larga a religiosidade. Faça alguma coisa pelo teu próximo. Não fica só pensando em adquirir bens, em ganhar dinheiro. Faz alguma coisa pro teu próximo. Porque o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Black CDs, conquistando o Brasil.